Oi, gente, Roberto Rilubiscro aqui. Nessa sessão do canal eu utilizo meus conhecimentos de professor de literatura já há várias décadas para falar sobre temas que podem cair no Enem, nos vestibulares. O nível, portanto, é de ensino médio, mas todo mundo que gosta de literatura é muito bem-vindo. Hoje falarei um pouquinho sobre Machado de Assis, que muitos consideram o nosso maior escritor e um escritor realmente de nível mundial que revolucionou a nossa literatura. Machado de Assis nasceu no Morro do Livramento, descendente de escravos. Ele era negro, epilético e gago. E além de escrever os romances que muitas pessoas conhecem pelos títulos, Memórias Próximas de Brás Cubas, Isaú e Jacó, Helena, tal, né? Quem traiu, Capitu traiu o Bentinho, né? Dom Casmurro. O Machado também escreveu poesia, teatro. Aliás, a escrita teatral dele, que são várias peças, influenciou inclusive nos romances, né? Aquela famosa técnica que ele usava, que de vez em quando o narrador conversa com o leitor, aquilo é uma técnica teatral, né? Quando o ator quebra a quarta parede. Ele escreveu ensaios, crônicas, folhetins, foi tradutor, mas ele nunca conseguiu viver de literatura. Então ele exerceu cargos públicos, burocráticos, né, durante toda a sua vida, paralelamente à vida de intelectual. Antes de continuar, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los, eu agradeço. Didaticamente, porque o Machado é muito complexo, a gente pode dividir a produção literária dele em duas fases. Uma fase mais próxima do romantismo, que é aquela fase do Helena, Yaya Garcia, Ressurreição, A Mão e a Luva, na qual os personagens ainda não adquirem a complexidade que vão adquirir mais tarde. São personagens meio dicotônicas, sabe assim? O bem e mal. A linguagem ainda não alcança aquele nível de ironia que a gente vai conhecer mais tarde. A gente sempre estabelece comparações, né? Então, para falar dessa primeira fase do Machado de Assis, né? As histórias ainda, embora a gente perceba as hipocrisias da burguesia e da espécie humana, a gente ainda não vai ter a denúncia como a gente vai ter mais tarde, tá? Depois, a segunda fase, que é aquela fase áurea, né, de Quincas Borba, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele inventa um autor defunto. Então, olha que maravilha isso, né? Se o narrador já morreu, então ele está livre para falar o que ele quiser, sem nenhuma amarra. Quem sabe um dia eu faça vídeos sobre alguns dos romances do Machado, porque cada romance do Machado dá várias teses, né? Ele tem sido estudado há anos. Esaú e Jacó, tudo isso faz parte da segunda fase. Nessa segunda fase, ele se reinventa e reinventou a nossa literatura, né? Você tem uma crítica bem pessimista e mordaz, muito irônica. Ele foi muito influenciado por escritores ingleses, tipo Jonathan Swift, lá do Viagens de Gulliver. Viagens de Gulliver não é uma história para crianças, como durante muitos anos muita gente pensa, né? Viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, é uma sátira. E o Machado foi muito influenciado, então ele usava muita ironia para construir as personagens e as situações da segunda fase, na qual ele criticava bastante a hipocrisia burguesa e muito aquela questão da dualidade entre a aparência e a essência, né? Muitas vezes as pessoas faziam coisas que aparentemente significavam uma coisa, por exemplo, caridade, mas na verdade a essência era por puro interesse, tá? Então ele sempre tinha essa dualidade. É um finíssimo traçar, né, de indivíduos, de personagens bastante dúbios, né? Tanto é que até hoje tem aquela questão se
Capitu traiu ou não Bentinho, né? As personagens são sempre dúbias, as situações muitas vezes são dúbias, e ele usa aquele recurso que eu falei, de vez em quando o narrador para a narrativa e conversa conosco, ele conversa com quem está lendo, ou às vezes, e aí é um traço do realismo psicológico, o narrador ele começa a fazer digressões sobre coisas, não necessariamente sobre a narrativa, criando então um jogo de espelhos, né, em uma literatura que é muito, muito complexa e que merece ser muito lida ainda hoje. Contos memoráveis, né, como Alienista, enfim, Machado é um cara que você tem que estudar bastante, ler, se possível, os romances. Sei que é muita coisa para fazer, mas pelo menos os resumos, estudos críticos de alguns dos romances, porque ele é um autor muito cotado, merecidamente cotado. Tchau!